Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, é a reza mais poderosa, mais famosa que nós temos no judaísmo. Essa é uma reza que nos acompanha há quase 4.000 anos. É uma reza que nos lembra os momentos mais pesados das nossas histórias, momentos mais alegres, de comemorações, desde o nascimento até o falecimento. Quando a criança ela nasce, já fazem o Shema Israel com aquele bebê. E a última frase que a pessoa faz antes do último respiro é o Shema Israel. Qual é o segredo dessa frase tão poderosa? Qual é o poder dessa reza? Que todos os judeus, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, independente da sua religiosidade, sempre gritaram o Shema Israel na hora do apuro, na hora da dor. E recentemente ouvimos e já contamos vários e vários relatos das pessoas que foram sequestradas e massacradas em 7 de outubro, pessoas que saíram vivas daquele inferno, e eles disseram que nos piores momentos, o que salvou eles foi a fé e principalmente rezando o Shema Israel, que muitos deles, a única reza que eles conheciam era o Shema Israel. Então, veremos hoje um pouquinho dessa reza, os segredos, a mística, o valor numérico e, na prática, o que podemos e devemos fazer ligados com essa reza tão poderosa como o Shema Israel. O Shema Israel, fora o fato que nós rezamos diariamente, 2 ou 3 vezes por dia, o Shema Israel é o texto que consta dentro da mezuzá, que consta dentro do Tfilim e, obviamente, na Torá, que é escrito num pergaminho, com letra especial, com todos os detalhes, como que já vimos na última aula sobre o Sefer Torá. Mas, de qualquer maneira, no momento que está escrito na Torá, o Shema, que é a primeira palavra, Shin, Mem, Ain, a letra Ain, ela está grande, está numa letra maior. E assim também a letra Daled do Echad, que é a última letra da primeira frase, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, os dois estão com tamanho maior do que as outras letras de todo Shema Israel. Ain e Daled. Essas duas letrinhas, elas juntando, formam a palavra Ed. Ed significa testemunho. Testemunho. No momento que a pessoa ela faz o Shema Israel, ela está testemunhando o fato que Deus é Hashem Echad, ele é o único Deus que criou o mundo e ele é aquele que tem o poder e a força sobre todas as suas criações, sobre as criaturas, as criações do mundo, dos céus, da terra, de tudo que existe. Ao mesmo tempo, a letra Ain do Shema, nós sabemos que cada letra do Aleph Beit tem um valor numérico, e a letra Ain vale 70. E 70 tem várias coisas no judaísmo que está ligado com o número 70. Primeira coisa, existe 70 nomes ou apelidos ou adjetivos sobre o povo judeu. A Torá também tem 70 nomes.
E a Torá pode ser explicada, interpretada de 70 maneiras, de 70 facetas. Shevim panim la Torá. E isso também tem a ver com as 70 nações, os 70 povos originais do mundo, que a ideia do povo judeu é para que possa influenciar dentro do mundo, dentro das 70 nações, essa ideia de Hashem Echad, que Deus ele é um e único. E aqui nós começamos já percebendo do poder da primeira frase do Shema Israel. Você falou Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, você já está conectado e testemunhando e acreditando em Deus um e único. Como eu já falei nas primeiras aulas desse ciclo de aulas baseado nas leis do Maimônides, nós falamos naquela aula sobre a unicidade de Deus e a mitzvah de acreditar que Deus ele é um e único é uma mitzvah única para o povo de Israel. Porque nessa frase está escrito Shema Israel, ouça, povo de Israel, que Deus é o nosso Deus, Deus ele é um. Quando a gente fala Deus ele é um, está se referindo ao povo de Israel, que nós temos a mitzvah de só acreditar em Deus, não acreditar em outros poderes, em outras forças e assim por diante. Essa leitura do Shema Israel é um texto da Torá, que consta no 5º livro da Torá, no livro de Devarim, e ali está escrito no trecho do Shema Israel está escrito Veshinantam levanecha vedibarta bam bishivtecha bebetecha ubelechtecha baderech uveshorbecha uvkumecha. Que você vai ensinar para os teus filhos e você vai falar estas palavras deste trecho do Shema Israel. Quando você deve falar isso? Quando você está em casa, quando você está na estrada, quando você deita para dormir à noite, quando você acorda e levanta da cama de manhã. Daqui nós aprendemos que a mitzvah, o preceito de lermos o Shema Israel, de falarmos o Shema Israel, é 2 vezes ao dia. Uma vez de noite e uma vez de manhã. Todas as distrações e tentações que nós vemos no mundo foram feitas de tal maneira que nós esqueçamos de Deus. Que Deus não existe. Como alguém me disse hoje, eu não acredito em Deus. Tá bom, é um judeu. Eu não acredito em Deus. Mas você sabe, mas eu sei que nós somos o povo escolhido. Eu falei, mas escolhido por quem? Se nós somos o povo escolhido, é por alguém. Falou, não, fomos escolhidos pela história do mundo. Interessante, né? O mundo e os povos não reconhecem que nós somos o povo escolhido, mas fomos escolhidos por Deus. Então, o mundo nos atrapalha e viram várias tentações para que nós esqueçamos que somos o povo escolhido, ou esqueçamos de Deus, esqueçamos da Torá e dos preceitos da Torá e etc. Então Deus ele fala, sabe o quê? Para você não esquecer de mim, leia diariamente, de manhã e de noite, o Shema Israel. É um reminder, é um despertador, um alarme diário, 2 vezes por dia. Não esqueça que Deus ele é um. E isso vai acabar me ajudando que durante o dia, durante as tentações ou as distrações do dia e da vida, nunca esqueça que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O Shema Israel, na verdade, ele é composto de 3 parágrafos. Na Mezuzá e no Tfilim, só consta os primeiros 2 parágrafos. Pode ver claramente que são 2 parágrafos que têm um intervalo, entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. A primeira parte do Shema é o Shema Israel até o Bisharecha,
E depois tem Vehayim Shamoa até Al-Haaretz. Só que na Torá existe um terceiro parágrafo. Apesar que não é nessa ordem, mas existe um terceiro parágrafo que os sábios acabaram incluindo na leitura completa do Shema Israel. Esse terceiro parágrafo é chamado do Vayomer. Vayomer, que significa e disse Deus. Esse é o terceiro parágrafo. Então vamos analisar os três parágrafos, as três partes do Shema Israel. A primeira parte, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouça Israel, que Deus ele é um, e Deus é nosso Deus, Deus ele é um, que representa a nossa fé máxima em Deus. O segundo parágrafo é o Vehayim Shamoa. Essa segunda parte descreve a nossa obrigação de seguirmos as mitzvot, os preceitos de Deus. O terceiro parágrafo fala sobre o tzitzit, inicialmente fala sobre a mitzvah de colocar o tzitzit, que seria o talit, ou o tzitzit, que é o talit pequeno que nós vestimos. Mas o mais importante desse parágrafo não é o tzitzit. É que ali menciona Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liod lachem lelokim. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. E nós sabemos que existe um preceito, uma obrigação de lembrarmos diariamente que Avadimaíno nós éramos escravos no Egito e Deus nos tirou do Egito. Diariamente precisamos lembrar a saída do Egito. Então, já que esse parágrafo do Vayomer, depois do Tzitzit, ele fala sobre a saída do Egito, então eles acoplaram isso junto com a leitura completa do Shema Israel. Então, na prática, nós temos Shema com Ve'ahavta, depois o Vehayim Shamoa e depois o Vayomer. Quando a Torá descreve, nos primeiros dois parágrafos, o Beshor Becha, Uvkumecha, ao deitares e ao levantares, então daqui nós aprendemos que a leitura precisa ser 2 vezes ao dia, no horário que as pessoas vão dormir, que é à noite, e no horário que as pessoas acordam, que é de manhã. Daí tem todo um tratado do Talmud que discute, baseado nessas duas palavrinhas, qual é o horário início e final da leitura do Shema Israel, de manhã e de noite. Então, de noite, você pode começar a ler o Shema Israel à noite, no momento que as estrelas começaram a sair. A gente costuma dizer 3 estrelas, apesar que hoje a gente não consegue quase enxergar as estrelas do céu, mas é o horário do anoitecer. E você pode ler o Shema Israel até o amanhecer. Só que o melhor é você ler ele até meia-noite, porque o horário normal que as pessoas vão dormir é meia-noite. Se você passou, tudo bem, você pode ler até o amanhecer. Esse Shema Israel da noite, nós temos a reza da noite. Temos 3 rezas por dia, da manhã, Shacharit, da tarde, Mincha, e da noite, que é o Arvit. Então, muitas pessoas, na hora que eles leram o Shema Israel no Arvit, na reza da noite, eles já cumpriram com essa obrigação de ler o Shema Israel. Só que, na prática, muitos acabam lendo o Shema Israel só uma vez, na hora que eles estão na cama, já estão indo para a cama para ir dormir. Muitos têm o costume de ler o Shema 2 vezes de noite. Na hora da reza, melhor na sinagoga, e depois no Kriyat Shema Lamitá, o Shema Israel, prestes de ir à cama. Então, na prática, estaríamos lendo o Shema Israel 3 vezes ao dia. De dia, de manhã, você pode ler o Shema Israel logo no horário um pouquinho antes do raiar do sol, até a 3ª hora do dia. Como veremos mais à frente, não é 3 horas de 60 minutos, mas são 3 horas alárricas dos sábios. Que esse é o horário que normalmente as pessoas acordam no começo do raiar do sol, e as pessoas mais mimadas, que seriam os príncipes do passado, eles acordavam até a 3ª hora do dia. Interessante
que as mulheres judias, elas são isentas, elas não têm a obrigação de ler o Shema Israel de noite. Por que não? Porque existe uma regra que diz a seguinte: mitzvat aseh zman grama. Toda mitzvah, todo preceito judaico, um preceito ativo, positivo, que ele é temporal, que ele depende de um tempo fixo, que ele vem ou ele vai com um determinado tempo, as mulheres são isentas. Por exemplo, o tefilim, a mulher não precisa colocar o tefilim. O tzitzit, a mulher não precisa colocar o tefilim. O tzitzit, porque são preceitos que se coloca só de dia, e o tefilim você não coloca no Shabat. Então a mulher ela está isenta de colocar. Já a mezuzá é um preceito positivo, atemporal, que a mezuzá precisa ficar na porta sempre, não tem nenhum momento que você é isento da mezuzá, ou de matzá, ou de qualquer outro preceito positivo que independe de um tempo, a mulher ela é isenta. Já o Shema Israel, a mulher ela é isenta pela lei crua. Ela não tem essa obrigação, porque você faz ou de dia ou de noite, então por isso a mulher ela teria essa isenção. Só que na prática, as mulheres elas sim leem o Shema Israel. E é muito importante que elas leiam o Shema Israel sozinhas, leiam com os filhos, mas elas não têm esse horário fixo. Desse horário até aquele horário, durante o dia, durante a noite, ela vai ler o Shema Israel de dia e de noite. Quando os judeus voltaram da Babilônia, porque quando foi a destruição do primeiro templo, os judeus foram exilados pelos babilônios para a Babilônia. Passaram-se praticamente 70 anos, e os judeus voltaram para Israel para a construção do segundo templo sagrado. E eles voltaram com um grande sábio da época que se chamava Ezra Hassofer, Ezra o escriba. Então ele, com o seu tribunal, instituíram 3 bênçãos. Nós fazemos as bênçãos 2 antes do Shema Israel e uma bênção após a leitura do Shema Israel. Se você abre o livro de rezas da manhã, antes do Shema Israel você tem 2 leituras, 2 brachot, e depois você tem mais uma brachá depois da leitura do Shema Israel. Consta no Medrash, nossos sábios eles contam uma parábola de um rei que ele dê para o seu filho muitos campos e pomares maravilhosos. Aí o pai vira para o seu filho, o rei vira para o seu príncipe, e ele fala: olha, se você cuidar deste pomar, deste campo, eu vou considerar como se você tivesse cuidado de todos os meus campos, os teus campos. Assim também Deus nos deu 613 preceitos. Deus nos deu muitas orientações, muita coisa, etc. Só que na prática, Deus ele falou: olha, se vocês forem cuidadosos de ler o Shema Israel, a recompensa é como se vocês estivessem guardando todo o judaísmo, toda a Torá, todos os preceitos. O Shema Israel é uma reza. E se a pessoa que não é judia, ela quer fazer essa reza, não tem nenhuma restrição. Ela pode rezar para Deus, ela pode agradecer a Deus, etc. Não tem nenhuma restrição em relação ao não judeu fazer essa reza. Na história do patriarca Yaakov, Jacó, o terceiro patriarca, aparece o Shema Israel 2 vezes. Apesar que o Shema Israel consta na Torá, no 5º livro da Torá, mas séculos antes, na época do patriarca Jacó, eles já conheciam esse preceito, essa reza, e eles já praticavam, já rezavam diariamente. E o fato é que quando o patriarca Yaakov ele desceu para o Egito, após 22 anos de separação do seu filho Yosef, o José, que agora era o vice-rei do Egito, e finalmente aquele encontro tão emocionante, o pai se encontrando com seu filho, pensando 22 anos que ele estava morto, e de repente ele está vivo, ele
continua sendo um tzadik, continua seguindo os preceitos de Deus, e mais ainda, ele é a pessoa mais influente do Egito, após o faraó. Então, com tanta ansiedade e com tanta emoção de se reencontrar com seu filho, ao invés de abraçar e beijar, o primeiro, a primeira reação de Jacob foi, ele vira para Deus, ele fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele fala agradecendo a Deus, que Deus ele é um. Shema Israel, na verdade, ele está falando para si só, para si mesmo, porque ele é Israel. Jacob, seu nome mudou para Israel. Então ele está falando em Shema Israel, ouça Israel, que Deus é meu Deus, e Deus ele é um só. Consta no Talmud que o Gan Eden no paraíso foi criado como recompensa para aqueles que leem o Shema Israel com kavaná, com concentração, com devoção. E ao mesmo tempo o Talmud ele descreve que uma das razões que Jerusalém foi destruído é porque as pessoas pararam de ler e de falar o Shema Israel. E aqui vem a palavra concentração, kavaná, meditação. O Shema Israel precisa ser falado com concentração. Se a pessoa ela leu sem nenhuma concentração, sem saber o que ele está falando, sem pensar em Deus, sem pensar na reza, sem pensar nas palavras, não valeu a leitura dele. Blá, blá, blá. Ou seja, o resto da reza, se ele foi só no blá, 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 ele cumpriu a obrigação. Mas o Shema Israel é a única parte da reza que ele tem que ter, pelo menos, a concentração, a meditação naquela primeira frase. E por isso, por ser tão poderosa essa frase, você não pode fazer nenhum outro movimento. E você não pode acenar para ninguém, piscar os olhos para ninguém, fazer nada mais. Para você não demonstrar que o Shema Israel é algo casual, que o Shema Israel é algo passageiro, e sim que é algo extremamente importante. E por isso você tem que estar num lugar sagrado, ou num lugar puro, ou num lugar limpo, pelo menos. Você não pode ler o Shema Israel no banheiro, ou se tem um lixo, ou se tem algum cheiro, tem alguma fralda, tem alguma coisa que não combina com essa frase tão poderosa. Então, se concentre. E, ao mesmo tempo, você tem que estar vestido a caráter. Não pode estar sem roupa, não pode estar com pouca roupa, tem que estar com camisa, com calça, com saia. E, ao mesmo tempo, o correto é de ter uma divisória entre, entre o coração e a parte debaixo da cintura, que é a parte da nudez. Então, tem que ter, ou pode ser o elástico da calça, ou um cinto, ou um cinto a mais que nós colocamos, que é o gártelo, etc. Você pode ler no quarto, você pode ler onde você quiser. Mas que seja um lugar limpo, um lugar próprio para você ler o Shema Israel. Certa vez, uma pessoa que queria zombar, gozar de um grande mestre, um grande tzadik, que se chamava o Ger Rebbe, o Rebbe de Ger, que era uma linhagem hassídica que existe até hoje, com milhares e milhares de seguidores. Então essa pessoa chegou no Rebbe e falou, gozando do Rebbe, falou, olha, eu não sou religioso, eu não sigo nada, e eu posso provar para o senhor que a Torá é falsa, fake, e nada que consta na Torá é verdadeiro. E ele falou, olha, consta no segundo parágrafo do Shema Israel, no Vehayim Shamoa, alguns castigos se a pessoa não seguir os preceitos da Torá. Vecharaf Hashem, ve'atzaret hashamayim, Deus vai ficar furioso, vai parar os céus e a terra não vai ter chuva e vai secar a plantação e assim por diante. Olha, eu há muitos anos que eu não sigo nada do judaísmo, pelo contrário, fiz todos os pecados e continuo pecando, e eu sou muito rico,
tem uma ótima saúde, uma ótima família, tá vendo? A Torá, o judaísmo, não vale para nada. E o Rebbe de Ger vira para ele com um sorriso. Ele fala: Olha, eu vejo que você está mencionando o Shema Israel, então eu imagino que você, pelo menos uma vez na sua vida, você leu o Shema Israel. Para você estar tão bem familiarizado com essas palavras. Ele falou: Sim, óbvio que eu li o Shema Israel uma vez. Então o Rebbe vira para ele e fala: Então, muito bom. Todos esses maravilhosos presentes que Deus te deu, saúde, dinheiro, família, sabe por que Deus te deu tudo isso? Porque você leu o Shema uma vez, pelo menos uma vez na sua vida. Deus, ele, ele perdoa tanto, ele é tão generoso, que o fato que você leu o Shema Israel uma vez na sua vida, olha só quanta alegria que ele te deu. Então imagine, se você lesse o Shema Israel todos os dias, 2 vezes por dia, quantas bênçãos e brachot, e saúde, alegrias e dinheiro que você teria na sua vida. O Shema Israel você pode ler sentado, poderia ler deitado, mas contanto que seja de uma forma respeitosa. O correto é você falar palavra por palavra, letra por letra, sílaba por sílaba, para não perder nenhuma letrinha, nenhum acento do Shema Israel. Apesar que na Torá e no Sidur consta o Shema Israel em hebraico, você pode ler o Shema Israel em português. Você pode ler em qualquer idioma, porque o mais importante é você ter a concentração, é você ter a kavaná. Então, se você consegue se concentrar melhor lendo no português, leia no português. E aqui vem algo numérico muito importante, muito interessante, que é o seguinte: se você contar as letras desses 3 parágrafos, Shema, Vayai, chamou, Vayomer, até o Emet, você vai contar 245 letras. 245 palavras. 245 palavras. Por isso que quando a pessoa ela reza o Shema Israel, você pode notar na leitura do Shema Israel, na última linha, a gente fala Ani Hashem Elokechem, Emet, e repetimos, depende se está sozinho na sinagoga. Mas o ponto principal é que 3 palavras, as últimas 3 palavras, elas têm que ser repetidas. Se você está na sinagoga, então o que está na frente, o Hazan, ele repete Hashem Elokechem Emet. Se você está rezando sozinho, você fala Ani Hashem Elokechem, e você repete Ani Hashem Elokechem Emet. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei 3 palavras. Então agora eu falei 248 palavras. E 248 tem 2 coisas ligadas com esse número. Número 1, nós temos 248 preceitos ativos ou positivos que devemos fazer da Torá, quer dizer, 248 mitzvot a ser. E ao mesmo tempo, e o mais importante, é que no nosso corpo nós temos 248 órgãos ou partes do corpo ou ossos. Não existe exatamente essa divisão nos livros, mas existem 248 partes do nosso corpo. E também temos 365 veias ou tendões do nosso corpo. No momento que a pessoa ela fala o Shema Israel e ela repete essas 3 últimas palavras, ela está protegendo e abençoando e iluminando o seu corpo por inteiro. Por isso que nós repetimos essas 3 palavras, porque dessa maneira nós estamos
chegando no número 248, que isso acaba iluminando o nosso corpo. E para isso eu gostaria de contar uma história muito forte para esclarecer essa ideia. Uma pessoa chamava Steve, ele estava viajando pela Europa, ele estava dirigindo da Suíça para a França. E no meio, ele acabou perdendo o rumo, ele dirigiu na contramão, bateu o carro, bateu a cabeça, a mulher se machucou, logo veio a polícia e falou: olha, ou você vai ser preso, vai ser levado para o juiz, sei lá o que mais, ou você confessa que você realmente errou. Falou: tá bom, eu vou confessar. E na prática, ele levou uma multa, foi levado para o mecânico, para o guincho, e depois de algumas horas, trocaram o carro dele. Só que ele começou a perder os sentidos, ou ficar um pouco confuso. Uma estrada, um caminho que demoraria meia hora, ele fez aqui dentro de algumas horas. Ele deu voltas e se começou a se perder, começou a se confundir, começou a esquecer as coisas. E o médico não encontrou nada, fez vários exames, não encontrou nada. E o médico falou: provavelmente deve ser pela batida, mas deve voltar já já. E assim o tempo passou meses e nada de voltar à consciência e à concentração plena. Ele acabou se encontrando com um grande rabino da Austrália, um grande cabalista, que chama Leibel Wolf, e ele falou: olha, o Rebbe sempre nos ensinou que o Tfilim, com a leitura do Shema Israel, isso protege, com certeza o Tfilim vai te proteger. Ele não acreditou, não colocava Tfilim, não rezava, mas ele falou: tá bom, sabe o que? Eu vou testar, eu vou tentar uma vez. Ele tentou uma vez, duas vezes, três vezes, e nada adiantou, e o problema continuou. Até que ele estava lendo um artigo sobre o Shema Israel, e ele chegou nesse artigo que dizia que as 248 palavras do Shema Israel estão conectadas com os 248 órgãos do corpo. Ele até então, ele só lia o primeiro parágrafo do Shema Israel. Então ele acrescentou na leitura, junto com o Tfilim, a leitura do segundo e do terceiro parágrafo, repetindo aquelas três últimas palavras, e dessa forma ele estava falando as 248 palavras que trariam uma bênção, uma proteção, uma saúde para o seu corpo. E dito e feito, a partir de então, ele nunca mais perdeu o caminho, a consciência dele voltou, a concentração dele voltou, a lógica dele voltou, e assim ele realmente teve uma vida longa, muito, muito saudável. Essa é uma história verídica, que aconteceu alguns anos atrás, mas de qualquer maneira, daqui nós vemos o poder do Shema Israel e o poder das letras de todo o Shema Israel. Nós falamos antes sobre as duas letras grandes, da letra Ain, do Shema, e a letra Daled, do Echad. Então, a letra Daled, da palavra Echad, na Torá, ele tem que ser escrito 4 vezes maior do que uma letra normal, Daled. A letra Daled tem um valor numérico de 4, porque Aleph é 1, Beit é 2, Gimel é 3 e Daled é 4. Então, 4 representa o fato que Deus, ele reina nos 4 cantos do universo, norte, sul, leste, oeste. Que, na verdade, a palavra Echad, Aleph, vale 1, Het vale 2 e o Daled vale 4. Então, Aleph representa que Deus ele é um e único. Het representa os 7 céus, 7 níveis de céus. E a Terra, que dá 8, 7 mais 1, 8. E o 4 são os 4 cantos do mundo. Então, a fé é que Deus ele é errado, um e único, apesar que existe 4 céus, os 7 céus e a Terra e os 4 cantos do mundo. No momento que a gente fala a palavra errada, nós precisamos de uma atenção especial de falar errad,
com Daled e não Acher, porque você pode falar sem querer Acher, Acher é outro, Deus ele é outro. A gente tem que falar que Deus ele é um e único. É interessante que a gente fala que Deus ele é um, a gente não fala que Deus ele é único, porque apesar que único representaria uma uma unicidade maior de Deus, mas toda a novidade que Deus ele é um, não é que ele é o único e não existe mais nada. A novidade é que existe os sete céus, existe a terra, com todas as criaturas, com todos os seres humanos, com tudo que existe no universo, com norte, sul, leste, oeste. E apesar de tudo isso, ele continua sendo errado, ele continua sendo um e único. Falamos antes sobre os horários, né? Que nós podemos fazer o Shema Israel até a terceira hora do dia. Quando a gente fala terceira hora do dia, não representa a terceira hora do relógio normal, de 60 minutos. O cálculo é o seguinte: depende se é verão ou se é inverno. Se é verão, então o dia pode ter 14 horas, 15 horas. Então eu vou pegar essas 15 horas, eu vou dividir por 12. Então cada hora vai ter lá 70 minutos. Então eu faria a terceira hora do dia, seria 3 vezes 70. Só um exemplo, né? Se é no inverno, que o dia tem 10 horas, então eu faria essa divisão de 12 por 10. Então, cada hora teria lá 50 minutos, 55 minutos. Então, a terceira hora seria 3 vezes 50 a 55 minutos. Então, esse é o cálculo, mais ou menos, para saber o horário do término da leitura do Shema Israel de manhã. Então, todo o propósito de lermos o Shema Israel de manhã e de noite é o nosso despertador, é o nosso alarme. Todo dia de manhã e todo dia de noite. Porque se você não coloca hoje, se eu não coloco na agenda do Google, eu esqueço. Eu esqueço meus compromissos, eu esqueço as minhas aulas, eu esqueço as contas para pagar e assim por diante. Então, mesma coisa o Shema Israel. Se você não repete constantemente com a kavaná, com a concentração, você pode acabar esquecendo desse preceito. E você pode acabar esquecendo de Deus. Então Deus ele falou, sabe o que? Leia diariamente, de manhã e de noite, para você não esquecer de mim e para você não esquecer desse preceito tão sagrado de ler o Shema Israel. Tem uma frase que diz que Alecha haragnu kolayom, que pelo Senhor nós somos mortos diariamente e somos considerados como um carneiro na hora do abate. O que quer dizer isso? Ninguém é morto diariamente. Se você morreu uma vez, você não morre duas vezes. O que significa que nós somos mortos diariamente? Essa frase está se referindo sobre a leitura do Shema Israel. Porque a frase e a concentração que a pessoa lá deve ter na hora de ler o Shema e de, na leitura da segunda linha, que seria ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser e com tudo que você tem, com todo o seu dinheiro, com toda a sua vida. Isso representa um pensamento de entregar a vida por Deus, de não negar a existência de Deus, de não cometer idolatria, de não fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Então, na hora que a pessoa lê o Shema e tem essa concentração e tem esse pensamento, que ele estaria disposto a abrir mão da sua vida para não negar a existência de Deus, então é considerado como se você estivesse morrendo diariamente, como se você realmente estivesse expressando essa tua fé incondicional na existência de Deus. Então, essa frase, o Shema Israel, é a frase mais poderosa do judaísmo. Porque representa a nossa fé máxima, incondicional, atemporal do povo de Israel. E os judeus,
eles gritaram essa frase em todos os momentos, dos momentos mais pesados na nossa história, que é chamado Kiddush Hashem, pessoas que morreram consagrando o nome de Deus, pessoas que foram mortas simplesmente pelo fato que ele é judeu. Isso aconteceu no passado, e aconteceu no presente, e continua acontecendo enquanto que temos irmãos no cativeiro, sequestrados, sendo massacrados, e com certeza eles estão gritando esse Shema Israel. Antes dos judeus entrarem na câmara de gás, ou queimados nos auto de fé, na Inquisição, ou em qualquer situação, eles sempre gritaram Shema Israel. Se é o último respiro da pessoa que está prestes a falecer, ele vai ler o Shema Israel, vai falar o Shema Israel. Por quê? Porque essa é a nossa fé. Esse é o grito da nossa alma judaica. Se você quer ou não quer, se você diz que você acredita em Deus ou não diz que não acredita em Deus, na hora que dói você grita o Shema Israel, você grita, eu sou judeu e eu sei que eu sou o povo escolhido. No final da reza do Yom Kippur, no Neilá, o momento mais impactante é o berro, o grito do Shema Israel, que todos os judeus estão lá reunidos, de todos os níveis, de todos os backgrounds, todos estão juntos gritando esse Shema Israel. Consta no nosso Marzor, no livro de reza do Yom Kippur, que na hora que você lê o Shema Israel, no final do Yom Kippur, você deve pensar e meditar que naquele momento você está entregando a sua vida por Deus. O pensamento que eu normalmente tenho é que eu se estivesse caindo num precipício, né? Morrendo, gritando e acreditando em Deus. E essa foi a segunda história que aconteceu com o patriarca Yaakov. A segunda história com o patriarca Jacó foi no finalzinho da sua vida, quando que seus filhos vieram se despedir do pai, lá no Egito. E o pai, Yaakov, ele estava prestes a revelar para os seus filhos a data da vinda do Mashiach, o momento que seria a redenção de todo o povo de Israel, não a redenção do Egito, mas que seria a redenção total do mundo, com Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Ele ia falar a data que Mashiach ia chegar. E naquele momento, ele perdeu essa informação. Ele esqueceu, deu um branco. Ele ficou preocupado, falou: talvez meus filhos estão me enganando, talvez eles não acreditam em Deus, talvez eles não mereçam isso, e por isso que Deus ocultou essa informação de mim. Então ele perguntou para os filhos: filhos, vocês acreditam em Deus? Será que alguém não merece a presença divina? Será que alguém não merece essa revelação máxima? Então os filhos viram para o pai e falam: Shema Israel, ouça Israel, que Jacó era Israel. Então ouça Israel, ouça papai. Hashem Elokeinu Hashem Echad, o teu Deus é o nosso Deus. Da mesma forma que no teu coração só existe um Deus, no nosso coração também só existe um único Deus. Naquele momento, Yaakov, ele deu um suspiro e ele falou: Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Vaed. Abençoado o nome da glória de Deus, o reinado da glória de Deus para todo sempre. E por isso que nós falamos essa frase, Baruch Shem. Na Torá, na Mezuzá, no Tfilim, não consta o Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Vaed. Essa foi uma invenção do patriarca Jacó nesse momento. Mas não consta na Torá. Mas como reconhecimento a este momento, então nós lemos também, nós falamos junto, logo na sequência, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, falamos Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Vaed. Mas falamos isso aqui em voz baixa. Porque já que não consta na Torá, então nós falamos isso em voz baixa. E que possamos fazer o Shema Israel sozinhos,
de manhã, de noite, e ensinar nossos filhos desde pequenininho, que a primeira frase que eles saibam falar é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e isso com certeza vai trazer muita paz e muita fé e muitas brachot para todos aqueles que rezam isso diariamente e que possamos cada vez mais trabalhar e aprender os ensinamentos da nossa Torá.